No crepúsculo avermelhado de Lisboa, o oficial Ricardo Mendes acelerou pela marginal, as sirenes ecoando como um grito sufocado contra o vento atlântico. Ele avistou o carro prateado do filho do capitão, zigue-zagueando perigosamente pela curva de Belém, e seu coração apertou não por dever, mas por um segredo que queimava há anos. Quando as luzes azuis o pararam, o jovem Duarte virou o rosto, e naquele instante, o mundo deles colidiu em uma faísca de reconhecimento proibido. Ricardo desceu da viatura com as mãos firmes no coldre, mas o tremor era interno, um vendaval de memórias que ele havia trancado a 7 chaves. Duarte, com seus olhos castanhos herdados do pai autoritário, piscou surpreso, o cheiro de vinho do Porto ainda pairando no ar úmido da noite. Oficial Mendes. O quê? O que eu fiz de errado? Murmurou ele, a voz rouca de quem acabara de fugir de uma briga familiar que ecoava as velhas feridas da delegacia. A delegacia da PSP em Alfama era um labirinto de paredes caiadas e ecos de confissões, onde o capitão João Salazar reinava como um leão ferido, sua reputação construída sobre casos resolvidos com punho de ferro e silêncios cúmplices. Ricardo entrara ali 10 anos antes, um rapaz de Setúbal com sonhos de justiça e um amor que nunca ousara nomear. Ele se tornara o melhor em infiltrações, o oficial que desvendava redes de corrupção nas docas do Tejo, mas era o segredo de seu coração que o isolava. Ele amava em silêncio, num mundo onde ser gay ainda sussurrava olhares enviesados nos corredores enfumaçados. Duarte Salazar, aos 25 anos, era o oposto de seu pai, um artista errante, pintor de azulejos que capturava a alma melancólica de Lisboa em telas cheias de azul e ouro. Filho único, ele carregava o peso de expectativas que o sufocavam. "Sê homem como teu pai", repetia o capitão nas noites de jantar tensas. Mas naquela noite, após uma discussão sobre seu estilo de vida boêmio, Duarte pegara as chaves e fugira, o acelerador como válvula de escape para a confusão que sentia desde a adolescência, uma atração por homens que ele negava com beijos apressados em festas heteronormativas. Ricardo se aproximou do carro, o farol da viatura iluminando o rosto de Duarte como um holofote impiedoso. "Excesso de velocidade, senhor. E parece que bebeu." Sua voz era profissional, mas os olhos traíam. Eles se conheciam desde os tempos de escola, quando Duarte era o garoto popular e Ricardo, o outsider quieto que o observava das sombras do recreio. Anos se passaram, mas o laço invisível persistia, tecida de olhares roubados em eventos da delegacia, onde Duarte visitava o pai e Ricardo fingia indiferença. Eu só precisava de ar", confessou Duarte, saindo do carro com as pernas bambas. O vento salgado do Tejo bagunçava seus cabelos escuros, e por um segundo, Ricardo quis estender a mão, não para algemar, mas para acalmar. Em vez disso, ele checou o bafômetro, o bip mecânico cortando o silêncio como uma acusação. "Limite ultrapassado. Vamos à delegacia." As palavras saíram frias, mas internamente, Ricardo lutava. Levar Duarte para a esquadra significava expor os dois ao escrutínio do capitão, um homem que via a homossexualidade como fraqueza, um pecado que manchava o uniforme. Enquanto dirigiam de volta, o rádio crepitava com chamadas rotineiras, um furto no Chiado, uma briga em Bairro Alto, mas o carro era um casulo de tensão. Duarte olhava pela janela, as luzes de Lisboa dançando como fantasmas. "Você sempre foi assim, Ricardo. Tão correto, tão distante." A frase escapou, carregada de ressentimento e algo mais profundo, um eco de conversas não tidas. Ricardo apertou o volante, memórias inundando, a festa de formatura onde ele vira Duarte beijar uma garota, mas depois, no banheiro escuro, seus olhares se cruzaram com uma intensidade que os deixou sem fôlego. Chegando à delegacia, o ar cheirava a café queimado e papelada velha. O capitão Salazar estava lá, curvado sobre mapas de um caso de tráfico no Porto, sua silhueta imponente sob a lâmpada fluorescente. "Que diabos é isso?" rosnou ele ao ver o filho sendo escoltado. Seus olhos, idênticos aos de Duarte, faiscaram de raiva e decepção. Ricardo engoliu em seco, reportando o incidente com voz neutra, mas cada palavra era uma navalha contra sua própria pele. "Ele estava acima do limite, senhor. Protocolo exige detenção temporária." Duarte, algemado por formalidade, lançou um olhar suplicante para Ricardo, não de ódio, mas de traição misturada a uma vulnerabilidade que o oficial conhecia bem. O capitão explodiu: "Meu próprio filho, preso pelo meu melhor homem. Isso é uma piada, Mendes." Ele se aproximou, o dedo acusador apontado como uma arma. "Você sabe o que isso significa para a família Salazar. Vergonha." As palavras pairaram, carregadas de subtexto. O capitão nunca aceitara rumores sobre Ricardo, mas os usava como munição velada em promoções negadas. Enquanto Duarte era levado para a cela de detenção temporária, Ricardo sentiu o peso da delegacia como nunca. Seus colegas, um coro de sussurros, o sargento conservador que contava piadas homofóbicas no refeitório, a investigadora Maria que o apoiava em silêncio, observavam.
Ele se trancou no vestiário, o espelho refletindo um homem de 32 anos com cicatrizes de batalhas internas. Porque agora, murmurou para si mesmo, tocando a aliança imaginária que nunca usaria. O amor por Duarte não era novo, era uma chama lenta, alimentada por encontros casuais, uma conversa sobre arte em uma exposição no MAT, um café roubado após uma visita ao pai. Mas revelar seria destruir tudo, sua carreira, a família de Duarte, o frágil equilíbrio da delegacia. Na manhã seguinte, o sol de Lisboa filtrava pelas grades, pintando listras douradas na cela de Duarte. Ele acordou com ressaca e arrependimento, o uniforme de Ricardo ainda em sua mente como um farol no caos. Ele me parou. Mas por que parecia tão pessoal, pensou, recordando o toque breve no braço ao tirá-lo do carro, um gesto que durou um segundo a mais. Duarte sempre soubera de sua própria confusão, namoradas passageiras, noites em bares gays que ele frequentava anonimamente, pintando retratos de homens que se pareciam com Ricardo. Mas o medo do pai o paralisava. João Salazar, viúvo desde a infância de Duarte, educara-o com histórias de honra e dever, ignorando as lágrimas do filho por amizades suspeitas. Ricardo, evitando o confronto, mergulhou no caso do Porto, uma rede de contrabando que ligava mafiosos locais a cartéis espanhóis. Mas sua mente vagava para Duarte, para o que poderia ser se o mundo fosse diferente. Durante o almoço, Maria o puxou para o canto. O que houve ontem? O capitão está furioso, e o miúdo. Ele te olhou como se fosse o único porto seguro. Ela era a confidente rara, uma lésbica discreta que navegava a delegacia com astúcia. Ricardo hesitou, mas confidenciou o essencial: é mais que uma prisão, Maria. É um fio que se solta. A tarde trouxe o primeiro conflito aberto. O capitão convocou Ricardo ao escritório, o ar denso de charuto e autoridade. Explique-se, Mendes. Por que não me ligou antes? Meu filho é imaturo, mas você. Você é o oficial que eu confiava. Os olhos do capitão perfuravam, e Ricardo sentiu o abismo se abrir. Protocolo, senhor. Ninguém é isento. Mas Salazar riu amargamente. Isento. Você fala como se soubesse de segredos sujos. Ouvi boatos sobre você, rapaz. Aqueles amigos seus em Bairro Alto. Não mancha minha delegacia. O golpe foi baixo, e quando as noites em que Ricardo dançava em segredo, buscando afeto em braços estranhos para esquecer Duarte. Saindo dali, Ricardo foi até a cela, o coração martelando. Duarte estava de pé, as mãos nos ferros, o rosto pálido mas determinado. Ricardo, por favor. Diga ao meu pai que foi um erro. Eu não sou. Eu não sou fraco. As palavras de Duarte tremiam, carregadas de auto-ódio. Ricardo se aproximou, vozes baixas para evitar ouvidos curiosos. Não é fraqueza, Duarte. É vida. E a tua? Ela colide com a minha há anos. O silêncio que seguiu foi elétrico, os dedos deles tocando através das grades por um instante fugaz, um toque que dizia mais que palavras. Mas o destino conspirava. Naquela noite, um informante anónimo ligou para a delegacia: o filho do capitão está envolvido no contrabando. Ele pinta azulejos falsos para camuflar pacotes. O rumor se espalhou como fogo em palha seca, e o capitão, devastado, ordenou investigação imediata. Ricardo, designado para o caso, sentiu o mundo ruir. Era mentira, ele sabia, pelo brilho inocente nos olhos de Duarte, mas provar isso significava cavar mais fundo, expor não só o filho, mas o próprio amor que os ligava. Dias se passaram em uma dança de sombras. Ricardo interrogava contatos nas docas, o sal do Tejo misturando-se ao suor de sua dúvida. Duarte, solto sob fiança do pai, mas vigiado, mandou uma mensagem anônima: encontre-me no mirador da Senhora do Monte. Preciso falar. O encontro foi arriscado, sob o céu estrelado de Lisboa, onde o fado ecoava distante como um lamento. Eu não fiz nada, Ricardo. Mas meu pai acha que sim. E você? Você me olha como se soubesse um segredo meu. Duarte tremia, não de frio, mas de vulnerabilidade. Ricardo respirou fundo, o vento carregando o aroma de jasmim. O segredo é meu, Duarte. Eu te amo desde os 16 anos. Cada quadro teu que vi, cada riso no recreio. Era para ti. As palavras saíram como uma confissão de crime, e Duarte recuou, olhos arregalados. O quê? Você. Gay. E eu. Deus, eu sinto o mesmo, mas meu pai. O beijo que veio foi impulsivo, casto e desesperado, selando um pacto silencioso. Mas o telefone de Ricardo tocou, o capitão, ordenando sua presença imediata. De volta à delegacia, o caos reinava.
Provas falsas, azulejos com compartimentos escondidos, haviam sido plantadas na casa de Duarte. Traição no sangue Salazar, gritava o capitão, o rosto contorcido de dor. Seus colegas, divididos, murmuravam, alguns por lealdade cega, outros questionando a justiça. Maria confrontou Ricardo, é armação. Alguém quer derrubar o capitão através do filho. E você está no meio. Ricardo assentiu, o plano se formando, infiltrar-se na rede, mas arriscando tudo. A tensão escalou quando Duarte foi convocado para interrogatório. Sentado à mesa fria, ele encarou Ricardo como investigador, mas o ar crepitava de intimidade não dita. Eu confio em ti, sussurrou Duarte quando os outros saíram. Mas se meu pai souber de nós? O medo era palpável, um monstro nascido de anos de repressão. Ricardo, com voz firme, prometeu, vamos provar tua inocência. E depois? Enfrentamos o mundo. O primeiro passo foi perigoso. Ricardo marcou encontro com um contrabandista em Alfama, disfarçado de comprador de arte. As ruas estreitas, com suas escadas íngremes e ecos de guitarras, serviam de palco para o confronto. O homem, um tipo rude de Cascais, riu ao ver os azulejos falsos. O miúdo Salazar. Ele é só o bode expiatório. O verdadeiro chefão é interno, alguém da tua delegacia. O nome caiu como uma bomba, o sargento conservador, invejoso do capitão, orquestrara tudo para ascender. Ricardo correu de volta, mas o destino traiu, uma emboscada nas docas, tiros e quando contra os armazéns abandonados. Ele escapou por pouco, ferido no ombro, o sangue manchando o uniforme. Chegando à delegacia, encontrou Duarte e o capitão em briga aberta. Você é uma desgraça, rugia João. Duarte, lágrimas nos olhos, rebateu, e se eu te disser que amo um homem? Que o oficial que me parou é o meu salvador. O silêncio foi ensurdecedor. Ricardo irrompeu, ofegante, derrubando as provas na mesa. Capitão, o traidor é o sargento. Plantou tudo para te derrubar. O choque paralisou a sala, e quando o capitão viu o ferimento do filho, não, de Ricardo, algo quebrou. Você protegeu ele. Por quê? Ricardo, exausto, olhou para Duarte. Porque o amo, senhor. E ele me ama. Isso não é fraqueza, é força. O capitão recuou, o rosto uma máscara de conflito. Anos de rigidez desmoronavam, ele recordou a esposa, perdida para o câncer, e como criara Duarte com punhos cerrados para esconder a dor. Eu não sei como amar assim, admitiu, voz quebrada. Duarte se aproximou, tocando o ombro do pai. Então aprenda, pai. Começando por nós. A prisão do sargento veio rápida, confissão arrancada sob as luzes impiedosas. A delegacia, abalada, começou a curar, Maria liderou sessões de diversidade, quebrando tabus nos refeitórios. Mas o verdadeiro abalo foi pessoal. Na varanda do quartel, sob o luar de Lisboa, Ricardo e Duarte se abraçaram pela primeira vez abertamente. O segredo nos uniu, murmurou Ricardo. E nos libertou. No entanto, a calmaria era ilusória. Semanas após o escândalo, cartas anônimas começaram a chegar, o gay da PSP sabe demais. O filho do capitão cairá. A rede de contrabando era maior, ligando-se a políticos corruptos em Coimbra, e o sargento, antes de ser trancafiado, sussurrara veneno. Ricardo, promovido ironicamente pelo capitão em um gesto de redenção, sentia os olhos da delegacia sobre si, não mais de pena, mas de curiosidade misturada a respeito relutante. Duarte, inspirado, transformou sua arte em ativismo. Exposições em galerias do bairro Alto retratavam casais LGBTQ+, entre as colinas de Lisboa, azulejos que narravam histórias de amor proibido. Mas o preço era alto, amigos de infância o abandonaram, e o pai, embora tentando, tropeçava em comentários antiquados durante jantares familiares. Eu apoio, filho, mas... Sê discreto. Duarte engolia a frustração, encontrando refúgio nos braços de Ricardo, cujos toques noturnos eram mapas de ternura, traçando caminhos de aceitação mútua. Uma noite, após uma vernissagem lutada, eles caminharam pelo Tejo, o castelo de São Jorge silhuetado contra o céu. Sinto que estamos em uma bolha, confessou Duarte, a mão entrelaçada na de Ricardo. Mas e se estourar? Ricardo parou, virando para si. Então nadamos. Juntos. O beijo sob as estrelas foi um voto, mas o telefone vibrou. Maria, urgente. Vem para cá. O capitão recebeu uma ameaça. Contra o Duarte. De volta à delegacia, o capitão andava de um lado para o outro, o rosto envelhecido pela insonia. Eles sabem de vocês. Usarão isso para nos quebrar.
Pela primeira vez, sua voz carregava não raiva, mas medo paternal. Ricardo assumiu o comando, traçando planos com a equipe, vigilância 24 horas, aliados em outras esquadras. Mas o conflito interno de Duarte fervia, ele se sentia uma âncora, um risco para o amor que mal começara. Talvez eu deva ir embora. Para o Porto, recomeçar. Ricardo confrontou no quarto apertado que dividiam às escondidas. Fugir. Isso é o que meu pai faria. Não tu. Lágrimas escorreram pelo rosto de Duarte, e ele desabou. Eu tenho medo, Ricardo. Medo de te perder, de machucar minha família. Meu amor por ti é real, mas parece um luxo que não mereço. As palavras abriram feridas antigas. Ricardo recordou sua própria juventude, expulso de casa em Setúbal por um beijo roubado, vagando pelas ruas até à academia da polícia o salvar. Nós merecemos, Duarte. Cada luta nos torna mais fortes. O clímax veio em uma emboscada planejada. Os contrabandistas, vingativos, marcaram um encontro falso nas ruínas do convento dos Capuchos, nas colinas de Sintra. Ricardo liderou a operação, coração disparado não só pelo perigo, mas pela presença de Duarte como isca, uma decisão desesperada para acabar com as ameaças. O nevoeiro úmido envolvia as pedras antigas, e quando os homens surgiram, armas reluzindo, o ar se encheu de gritos e tiros. Duarte, escondido atrás de uma parede coberta de musgo, viu Ricardo ser encurralado. Não, gritou, revelando-se, e o caos explodiu. Um tiro roçou sua perna, sangue quente escorrendo, mas ele correu para Ricardo, derrubando o atirador com uma pedra. A equipe invadiu, algemas tilintando, e no fim, os vilões caíram. Mas o custo, Duarte ferido, carregado nos braços de Ricardo para a ambulância, o capitão assistindo de longe, lágrimas silenciosas traçando sulcos em seu rosto. No hospital de Sintra, sob luzes brancas e bip de monitores, a família se reuniu. O capitão, segurando a mão do filho, murmurou: Eu errei, Duarte. Te amar não é condicionar. E você, Mendes? Bem-vindo à família. Foi o perdão que curava, um passo trôpego para a ponte sobre o abismo de preconceitos. Ricardo, ao lado da cama, beijou a testa de Duarte. Sobrevivemos ao segredo. Agora, vivemos o amor. Meses passaram, e Lisboa floresceu em tons de aceitação. A delegacia mudou, treinamentos sobre diversidade, bandeiras arco-íris no Dia do Orgulho, e Ricardo e Duarte, de mãos dadas em eventos públicos, símbolos de resiliência. Mas as cicatrizes permaneciam, noites de dúvida, ecos de julgamentos passados. Em uma viagem a Évora, longe do caos, eles se sentaram em um terraço, vinho tinto refletindo o pôr do sol. O que vem agora? Perguntou Duarte. Ricardo sorriu, olhos cheios de promessas. Nós. Sempre nós. A idílica calmaria pós-Sintra durou pouco. Rumores de uma investigação federal sobre corrupção na PSP começaram a circular, e o nome de Salazar, tanto pai quanto filho, ecoava em corredores de poder em Lisboa. O capitão, agora aposentado forçado por razões de saúde, passava dias em casa, remexendo papéis velhos, sua mente um labirinto de paranoia. Eles vêm por mim porque eu esperei anos atrás, confidenciou a Ricardo durante um jantar tenso, o cheiro de bacalhau assado misturando-se à detenção. Duarte, com a perna ainda enfaixada, mergulhava na arte como terapia, pintando murais em escolas sobre identidade e amor, mas as críticas vinham, conservadores o acusavam de propaganda, e até aliados questionavam se sua história com Ricardo não era demasiado exposta. Sinto-me como um troféu, desabafou ele uma noite, no apartamento modesto de Ricardo em Moraria, as vistas para o castelo um lembrete poético de fortalezas internas. Ricardo, coçando a barba incipiente, puxou-o para perto. Tu és meu coração, não troféu. Mas se isso te machuca, recuamos. O conflito interno de Ricardo se aprofundava. Promovido a tenente, ele liderava uma unidade especial contra o crime organizado, mas os olhares laterais persistiam, não abertos, mas sutis, como o colega que evitava o chuveiro após treinos. Ele sonhava com noites em que Duarte era seu, sem sombras, mas acordava suando, o peso do dever como uma âncora. Uma ligação de um antigo informante mudou tudo, o federal está vindo. E tem um vazamento na tua equipe. Alguém próximo ao capitão. A suspeita caiu sobre Maria, a confidente, em um golpe cruel. Ela fora vista em reuniões com advogados de Coimbra, e documentos falsos ligavam-na ao contrabando antigo. Ricardo, dilacerado, a confrontou em um café escondido no Chiado, o burburinho de turistas um véu para a dor. Diga que é mentira, implorou ele. Maria, olhos vermelhos, negou com veemência. Eu? Após tudo? É armação, Ricardo. Alguém quer nos dividir, usar nossa diferença contra nós.
As lágrimas dela ecoavam as de Ricardo, e naquele momento, o laço de amizade se fortaleceu, mas a dúvida semeava sementes de traição. Duarte, ouvindo a história, explodiu em ciúmes irracional. E se for ela? Tu confias nela mais que em mim? A briga irrompeu no apartamento, pratos voando como metáforas de fragilidade. Isso não é sobre confiança, é sobre sobrevivência, rebateu Ricardo, voz e quando nas paredes caiadas. Duarte, ferido, saiu batendo a porta, vagando pelas ruas de Alfama até o amanhecer, o fado de Amália Rodrigues em um bar abafado como trilha sonora de seu desespero. Eu o amo tanto que dói, pensou, recordando o primeiro toque, a confissão que os unira. O capitão, sentindo a fissura, chamou os dois para uma conversa no jardim de sua casa em Belém, pastéis de nata intocados na mesa. Eu sei de dor, rapazes. Perdi vossa mãe para o silêncio, e quase perdi-vos para o meu orgulho. Não repitam meus erros. Suas palavras, roucas de emoção, foram o catalisador. Ricardo e Duarte se reconciliaram ali, mãos unidas sob o olhar atento do pai, um trio improvável tecendo laços de perdão. Mas o alto trunfo veio com a chegada dos federais, uma batida na delegacia, algemas em Maria, inocente, como provado depois, mas o dano estava feito. Ricardo, infiltrado como observador, descobriu o verdadeiro traidor, um inspetor sénior, aliado do sargento preso, que usava preconceitos contra a turma gay da equipe para desviar a atenção. O confronto foi épico, em um armazém no Terreiro do Paço, chuva torrencial transformando o chão em lama. Vocês acham que podem mudar tudo com beijinhos? Zombou o traidor, arma apontada. Ricardo, desarmado mas feroz, rebateu, mudamos sim. Com amor e justiça. O tiro não veio, Duarte, que seguira em segredo, gritou de uma viga acima, distraindo o homem o suficiente para Ricardo pular e desarmá-lo. A queda foi caótica, ossos quebrando, mas a vitória era deles. No hospital novamente, desta vez o traidor, Maria abraçou Ricardo, obrigada por querer. E Duarte, com um sorriso exausto, sussurrou, nós somos invencíveis juntos. A investigação federal limpou a delegacia, promovendo mudanças. O capitão voltou como consultor, orgulhoso de seu filho e genro não oficial. Ricardo e Duarte, agora abertamente noivos, planejavam uma cerimônia simples em Sintra, rodeados de aliados. Mas o verdadeiro desenvolvimento era interno. Duarte aprendeu a perdoar sua própria vulnerabilidade, Ricardo a abraçar sua identidade sem medo. Em uma tela final, Duarte pintou-os sob o sol de Lisboa, cores vivas de um amor que sobrevivera às tempestades. O noivado trouxe uma falsa sensação de normalidade, mas Lisboa, com suas camadas de história e segredos, conspirava contra a paz. Uma carta do exterior chegou ao capitão, um antigo caso de tráfico humano, ligado à rede que eles desmantelaram, apontava para um parente distante de Salazar, um primo em Porto que fugira para a Espanha. Sangue ruim corre nas veias, dizia a nota, e o capitão, atormentado, confrontou Duarte, isso pode manchar tudo o que construímos. Duarte, agora professor de arte em uma escola inclusiva, sentiu o peso ancestral como uma maldição. Pai, pare com isso. Meu sangue é o que eu faço dele, amor, não ódio. Mas a dúvida rastejava, e em uma aula, um aluno homofóbico desafiou publicamente, professor, seu namorado policial te protege porque você é fraco. As palavras ecoaram as do pai, e Duarte, pela primeira vez, questionou, e se eu for o elo fraco? Ricardo, imerso em patrulhas noturnas pelas ruas vibrantes de Barro Alto, onde a noite LGBTQ+ pulsava com liberdade, notava a distância crescente. Fala comigo, implorava ele após turnos exaustivos, o corpo marcado por arranhões de prisões. Duarte, pintando furiosamente em seu ateliê, explodia, e se nosso amor for só reação ao trauma? Meu pai mudando, a delegacia limpando, e se for ilusão? A ferida era profunda, nascida de anos de negação, e Ricardo, ferido, respondia com silêncio, recordando sua própria jornada solitária antes de Duarte. Maria, agora chefe de diversidade na PSP, mediou uma sessão de terapia em grupo para casais da comunidade, e ali, sob o olhar neutro da terapeuta, as camadas se despiram. Eu temo perder-te para o dever, confessou Duarte, voz trêmula. Ricardo, olhos úmidos, rebateu, e eu temo que tua arte te leve para longe, onde eu não caibo. As palavras liberaram inundações de emoção, e no abraço que seguiu, eles reconstruíram, tijolo por tijolo, a confiança abalada. O passo seguinte foi a viagem ao Porto, rastreando o primo fugitivo. O trem alfa pendular cortava o Douro como uma veia aberta, e Ricardo e Duarte, sentados lado a lado, trocavam olhares que curavam. No norte, as ruas de azulejos ribeirinhos escondiam o passado. O primo, um homem quebrado pelo vício, confessou em um bar enfumaçado. Eu fugi porque o Salazar me rejeitou, disse que minha fraqueza envergonhava a família. O eco era doloroso, e o capitão, por telefone, pediu perdão remoto,
um gesto que fechava ciclos. De volta, o conflito culminou em uma manifestação no Rossio, onde ativistas LGBTQ+ marchavam contra leis arcaicas. Duarte, no palco, falou de amor superando sangue ruim, sua voz amplificada ecoando nas arcadas. Mas um protesto paralelo de conservadores jogou pedras, e Ricardo, na linha de frente, levou um golpe na cabeça protegendo o noivo. O sangue misturou-se à chuva, e Duarte, ajoelhado, gritou: "Não te perco. Não agora." A cena, filmada por celulares, viralizou, transformando-os em símbolos nacionais de resiliência. No hospital, o capitão chegou primeiro, segurando a mão de Ricardo. "Tu salvaste meu filho de novo. E eu? Eu salvo-te agora, aceitando tudo." Foi o ápice emocional, e quando Ricardo acordou, viu Duarte ao lado, anel no dedo. "Casa comigo, de verdade. Sem segredos." O sim foi sussurrado, um voto contra as tormentas. A delegacia, inspirada, adotou políticas de inclusão totais, e Maria casou-se em uma cerimônia que uniu a equipe. Ricardo e Duarte, em sua lua de mel nas Ilhas dos Açores, assistiram ao Atlântico, ondas como metáforas de paixão indomável. "Nós vencemos o sangue, o dever, o medo", disse Ricardo. Duarte sorriu, e o amor nos venceu de volta. A lua de mel nos Açores foi um bálsamo, vulcões adormecidos e oceanos turquesa espelhando a serenidade recém-conquistada. Mas ao retornar, uma reviravolta os aguardava. O governo, pressionado por escândalos, nomeou o capitão para uma comissão anticorrupção nacional, expondo-os a holofotes impiedosos. Jornais sensacionalistas estampavam: "O capitão conservador e seu filho gay, aliados improváveis." Duarte, lendo as manchetes no café da manhã, sentiu a náusea subir. "Somos peões agora, Ricardo. Meu amor por ti vira espetáculo." Ricardo, de volta ao comando, enfrentava inveja interna, promoções negadas a outros por favorecimento pessoal. Um subordinado, e quando velhos preconceitos, murmurou em reunião: "O tenente casa com o filho do chefe, justiça seletiva." As palavras corroíam, e Ricardo, em uma crise de identidade, questionou sua vocação. "Talvez eu deva sair da PSP. Para nós." Duarte, tocando seu rosto, negou: "Não. Tu és luz para tantos. Eu te amo inteiro, uniforme e tudo." O conflito se intensificou com a chegada de um novo caso, uma rede de cyberbullying contra a comunidade LGBTQ+ em Lisboa, anônima mas letal, com doxing e ameaças que atingiam famílias inteiras. Ricardo liderou a caçada, noites insones rastreando IPS nas sombras digitais, mas o hacker era astuto, um ex-colega de Duarte da Escola de Arte, amargurado por rejeição não romântica, mas ideológica. "Ele odiava minha felicidade falsa", explicou Duarte, revivendo memórias de bullying adolescente. O confronto virtual virou real em uma galeria abandonada no Lisboa Factory, onde o hacker os esperava com laptops e fúria. "Vocês fingem amor perfeito, mas é só pose para likes", gritou ele, tela pescando com fotos roubadas de Ricardo e Duarte. O coração de Ricardo parou, imagens íntimas, mas castas, de um piquenique em Cascais. Duarte, olhos flamejantes, rebateu: "Meu amor é real porque doeu para conquistá-lo. Teu ódio é que é falso." Ricardo desarmou o homem com precisão, mas o dano emocional perdurava, a violação da privacidade os deixou paranoicos, trancados em casa por dias. Maria, solidária, organizou um retiro em Óbidos, vila medieval de livros e paredes brancas, onde casais da comunidade compartilhavam histórias. Ali, sob carvalhos centenários, Ricardo e Duarte desenterraram raízes, o medo de Ricardo de abandono, herdade da família rejeitadora, a culpa de Duarte por arrastar o amado para o escrutínio. "Eu te escolhi, mesmo sabendo o custo", afirmou Ricardo, e o choro coletivo curou, transformando dor em empatia coletiva. O capitão, na comissão, usou sua influência para endurecer leis contra a ciberate, dedicando o projeto ao filho e seu companheiro. Foi um gesto público de orgulho, abalando corações conservadores. Mas o verdadeiro clímax veio em uma audiência parlamentar, onde o hacker testemunhou, expondo uma rede maior de extremistas online. Ricardo e Duarte, chamados como vítimas, falaram de mãos dadas: "O amor não é crime. O ódio sim." A ovação foi ensurdecedora, um turning point nacional. De volta à rotina, eles adotaram um cachorro resgatado, um vira-lata de olhos expressivos chamado Tejo, símbolo de lealdade incondicional. Noites de conversas profundas no terraço, com fado suave ao fundo, teciam o futuro, filhos por adoção, talvez, viagens à Espanha para visitar tias aceitadoras. "Nós somos a história que Lisboa precisava", disse Duarte, pincel na mão. Ricardo, abraçando-o por trás, sussurrou: "E a nossa própria epopeia." Anos fluíram como o Tejo, e a delegacia de Alfama tornou-se farol de mudança. Ricardo,
agora capitão, treinava recrutas em empatia, sua união com Duarte celebrada em anuários internos. O casamento, em uma capela florida de Sintra, reuniu 200 almas, da PSP a artistas boêmios, com o capitão dando Duarte ao genro com um aperto de mão firme. Cuida dele como eu falhei, murmurou, olhos úmidos de redenção completa. Mas o legado de segredos persistia em ecos sutis. Um jovem oficial, recém-saído do armário, procurou Ricardo. Capitão, como você superou o medo? A pergunta reabriu cicatrizes, e Ricardo, com Duarte ao lado em uma visita surpresa, compartilhou, com amor que luta. E amigos que empurram. O mentorado, inspirado, fundou um grupo de apoio, perpetuando o ciclo de coragem. Duarte, com exposições internacionais, pintava séries sobre amores escondidos, telas que capturavam a atenção de olhares proibidos em ruas lisboetas, vendendo para museus em Berlim e Nova Iorque. Mas o sucesso trazia solidão ocasional, viagens solitárias, noites de saudade. Em uma delas, de Paris, ele ligou para Ricardo: sinto tua falta como ar. O retorno foi fogo, aeroporto de Lisboa, abraço público que ignorava olhares, um lembrete de vitórias duras. O maior teste veio com a doença do capitão, um diagnóstico de coração fraco, ironia cruel para o homem de ferro. Na cama do hospital, João chamou os dois. Eu fui o vilão na vossa história. Mas o final é bonito. Duarte, segurando sua mão, perdoou plenamente: tu nos ensinaste força, pai. Ricardo, ao pé da cama, prometeu: a família Salazar vive em nós. A morte veio suave, sob chuva primaveril, e o funeral no cemitério dos prazeres foi um tributo, fado tocado, bandeiras arco-íris ao lado de uniformes. Viúvos de honra, Ricardo e Duarte canalizaram o luto em fundação, Salazar pela igualdade, financiando abrigos para jovens LGBTQ+ em crise. Em uma inauguração no MAT, Duarte discursou: meu pai aprendeu tarde, mas aprendeu. Que outros aprendam cedo. Lágrimas fluíram, e Ricardo, no fundo da sala, sentiu orgulho transbordante. Décadas depois, grisalhos mas inabaláveis, eles sentavam no mirador da Senhora do Monte, netos adotivos correndo ao redor, frutos de amores inspirados. O segredo que abalou a delegacia nos construiu, refletiu Ricardo, mão na de Duarte. E o amor nos eternizou. Sob o sol eterno de Lisboa, o que inicial se fechava, não em sirenes, mas em silêncio compartilhado, prova de que corações valentes reescrevem destinos.